Bom dia a todos. Eu queria inicialmente saudar o excelentíssimo senhor presidente desta comissão, deputado Joaquim Passarinho, e excelentíssimo relator, deputado Onyx Lorenzoni. Colegas que aqui se encontram, é uma honra participar da mesa com os colegas que aqui se encontram, doutor André Glitz, doutor Fábio André Guarani, a colega Tameia e doutor José Álvares Moisés. Quero inicialmente ressaltar que venham aqui neste dia com ânimo renovado, né? Todos nós que lutamos e atuamos contra a malversação de recursos públicos em nosso país e que sentimos no dia a dia a dificuldade enorme da nossa atuação, de obtermos resultados úteis, práticos, ficamos revigorados quando começamos a observar a atuação desta comissão a partir do mês de julho, agosto. Os números foram aqui ditos, 103 pessoas ouvidas para tentar melhorar a nossa legislação com o intuito de obtermos um sistema mais funcional e que permita realmente inibir a prática da corrupção em nosso país. Fica aqui o meu mais profundo elogio e o reconhecimento de que o Poder Legislativo tem tido um papel fundamental para trazer essas questões ao centro do debate nacional, repito, revigorando e trazendo ânimo para todos os que atuam contra a corrupção em nosso país e também para a sociedade brasileira, que se mobilizou e com seu apoio, mais de 2 milhões de assinaturas foram arrecadadas para apoiar essa iniciativa. Em minha modesta colaboração, eu queria ressaltar de início a gravidade do fenômeno da corrupção em nosso país. Altos impactos econômicos, sociais, culturais e institucionais. Impactos econômicos, cerca de 4% do PIB no Brasil se perde todos os anos com a malversação de recursos públicos. Isso alcança algo em torno de 200 bilhões de reais. Se a gente pudesse fazer uma conta e dividir 200 bilhões de reais por 200 milhões dos que residem em nosso solo, cada indivíduo em nosso país perde anualmente cerca de R$1.000. Como a média de pessoas que compõem uma família é de 4, eu diria que cada família perde cerca de R$4.000 ao ano, e isso realmente é muito grave. Mas o impacto não é só econômico, o impacto social ele é estrondoso, porque exatamente nas áreas essenciais, nos serviços essenciais, saúde e educação, a corrupção se concentra. Os dados da CGU indicam que pelo menos 25% dos recursos que a União repassa para os municípios nas áreas de saúde e de educação são desviados, são aplicados em outros fins, não servem, portanto, para prestar serviços essenciais de saúde e educação. Para além do impacto econômico, para além do impacto social, o impacto cultural. A sequência de más práticas em nosso país, sem que ocorra uma punição efetiva, cria uma contaminação do tecido social. É a sociedade que faz a crítica da corrupção, mas que no dia a dia começa a praticar atos comezinhos de quebra da ética, dos contratos e da lei. E eu trago alguns dados aqui muito rápidos que mostram isso. O IBOPE ouviu, em 2006, 75% do povo disse: eu condeno a corrupção na máquina pública, mas eu faria a mesma coisa se estivesse lá. De cada 4 brasileiros, 3. Datafolha, 27% assumiu que recebeu troco a mais e não devolveu esses recursos. O NB, 50% afirmou que contratariam parentes se fossem servidores públicos. É a população que condena o nepotismo, mas diz que faria a mesma coisa se estivesse lá. E, para mim, o pior dos dados, porque eu só acredito que num estado de contaminação como esse, nós só vamos verdadeiramente mudar esse quadro a partir de uma conscientização e de uma educação.
Ouvidos os pais dos alunos em nosso país e dadas duas opções, vocês vão educar seus filhos para serem espertos e sonegadores, a opção número 1, ou para serem honestos, a opção número 2, o dobro dos pais respondeu que prefere educar os filhos para serem espertos e sonegadores. Além do impacto econômico, do impacto social, do impacto cultural, o impacto institucional. Quando a corrupção é generalizada, quando ela campeia, quando ela não é punida, as pessoas começam a desconfiar das instituições e da democracia. 73% dos que residem em nosso país não participam de qualquer tipo de associação de caráter político ou social. Se o voto não fosse obrigatório, 40% de cada 10 eleitores, 4 dizem, eu não iria votar. E o pior dos dados, existe uma ONG no Chile chamada Latinobarômetro, que mede o grau de confiança na democracia. O nosso país já é um dos países que menos confiam na democracia. Apenas 45% dos que residem aqui dizem eu não abro mão dela. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que, quanto a gente avalia um cenário de corrupção sistêmica, endêmica como essa, com impactos culturais, econômicos, institucionais, sociais altíssimos, nós não podemos pensar que vamos mudar esse quadro a partir única e exclusivamente da legislação. Existe uma série de outras iniciativas que precisam ser adotadas. Mas ter um sistema judicial que funcione minimamente adequadamente é imprescindível para reverter essa situação. Então, a minha mensagem inicial, ela se divide, portanto, em dois flancos. Primeiro, não vamos resolver esse quadro drástico de corrupção sistêmica e endêmica apenas pela via judicial, mas precisamos ter, esse é um componente fundamental, um sistema judicial que funcione minimamente adequadamente para que a gente possa reverter essa sensação de impunidade, portanto, a partir de uma punição rápida e exemplar, inibir novas práticas em relação a esses fatos. E aí, já passando por um ponto relevante, quando essa campanha ela foi trazida para cá, não significa dizer que apenas aquelas medidas seriam medidas adequadas para reverter a situação. Aquilo era um ponto de partida, algumas ideias que foram aqui alinhavadas para tentar trazer esse debate para o solo nacional. Eu fico muito feliz de ter visto aqui, durante algumas audiências públicas, que a comissão vem incorporando outras ideias. Deputado Joaquim, eu queria citar mais duas. Num quadro de corrupção sistêmica e endêmica, eu não acredito que nós podemos reverter essa situação se não viermos a ter uma rede nacional de combate à corrupção, unindo todos os setores e segmentos do país para discutir conjuntamente ideias, medidas contínuas que possam fazer mudar esse quadro. É importantíssimo que a gente venha a ter um mecanismo institucional onde a iniciativa privada, os órgãos públicos, as instituições de ensino, a mídia, o poder legislativo, o Ministério Público, a advocacia, todos os setores representativos do país possam, através de uma parceria, desenvolver ideias, discutir e acompanhar a sua implantação. Vejo que isso já é um exemplo que ocorre em vários países e vejo que essas iniciativas elas poderiam ser muito bem apoiadas através de um fundo que pudesse ser constituído para receber recursos a partir da atuação contra a corrupção que já é desenvolvida em nosso país. Eu lembro aqui que nós temos, na área de direitos difusos em nosso país, o chamado Fundo de Direitos Difusos, que é justamente um fundo onde são recolhidos os valores da repressão desenvolvida em diversas áreas ligadas ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético e histórico. Acho que esse mesmo modelo que já serve para essa área poderia ser adotado para reverter esses recursos com a finalidade de que, através de uma rede nacional de combate à corrupção, ideias importantíssimas pudessem ver assim implantadas. E repito, e essa é uma segunda ideia que eu acho que precisa ser refletida. Na medida em que os pais dos alunos estão dizendo que estão educando seus filhos para serem espertos e sonegadores, eu não acredito que nós vamos mudar a cultura da corrupção se nós não formos para as salas de aulas, desenvolvendo projetos educacionais que visem a conscientizar
crianças, desde a mais tenra idade, de que nós precisamos ter uma cultura de intolerância contra a corrupção. Não é apenas dizer eu não faço isso, não é apenas dizer eu não aceito isso, é criar um movimento para que essas pessoas se mobilizem para evitar que essas práticas ocorram e tomem as atitudes cidadãs que venham a mudar, repito, esse quadro. Eu acho que um fundo que possa ser constituído para alimentar essas duas ideias, um mecanismo institucional de diálogo, de parceria, visando a implementar medidas contra a corrupção e projetos educacionais nas escolas, daria um passo fundamental para que a gente pudesse mudar essa situação. A CGU já faz disso, com uma iniciativa que chama Um por Todos, Todos por Um. Não sei se vocês já ouviram falar dessa iniciativa. O Maurício de Souza fez cartilhas da Turma da Mônica para levar a conscientização contra a corrupção sobre atitudes cidadãs para dentro da sala de aula, mas a CGU faz em 1.500 escolas. Ela não tem condição de desenvolver isso em todo o país porque faltam recursos. O MP já faz isso, eu acho que essa iniciativa teve start em algum estado do sul Paraná, eu acho, não sei, o que você tem a ver com a corrupção. E o MPDFT aqui está visitando todas as escolas no intuito de desenvolver esse projeto educacional que visa, professor, conversar com as crianças e levar esses conceitos básicos que possam despertar uma atitude cidadã. Dito isso, quero voltar a tratar rapidamente da questão das 10 medidas contra a corrupção. É importante que venhamos a afirmar, o pacote é muito bom, as iniciativas são muito boas, elas podem mudar significativamente o mau funcionamento do sistema judicial. É disso que tratam as 10 medidas contra a corrupção. A tentativa de se adotar um modelo judicial mais adequado, que, por exemplo, de punição rápida e eficaz, possa reverter a manifesta sensação de impunidade que campeia entre nós. Que a impunidade campeia entre nós não sou eu que estou dizendo. 86% dos magistrados do país, dos juízes ouvidos pela Associação dos Magistrados, aponta a impunidade como principal fator que leva ao alastramento da corrupção entre nós. 86% dos juízes. E a campanha das 10 medidas, essas iniciativas legislativas, elas tocam exatamente nesse ponto. Elas cobram penas mais rigorosas. É inaceitável que quem desvie bilhões de recursos públicos para a saúde e educação tenha uma pena mínima de 2 anos e possa prestar serviço à comunidade ou entregar cestas básicas. Se alguém entra nesta sala nesse momento com arma de brinquedo e leva um tênis, leva uma carteira de qualquer um de nós, recebe no mínimo uma pena em dobro de 4 anos e não uma pena de 2 anos. Fica claro que nós temos uma legislação que reforça a defesa do patrimônio privado, mas não temos uma legislação dura, exemplar, que faça a defesa do patrimônio público, que é de cada um de nós. Item 2, processos mais céleres, que possam exaurir a atuação em 2 instâncias, como, aliás, ocorre em todo o mundo civilizado. Tenho ouvido críticas no sentido de que, mas nós não podemos deixar de exercer todas as instâncias. Os países mais avançados do mundo resolvem as suas questões judiciais em 2 instâncias. Os Estados Unidos da América resolvem em 2 instâncias, mas na primeira instância, quando se condena, a pessoa já vai presa e, se tiver que recorrer, ela recorre, mas já com cerceamento de liberdade. É inaceitável qualquer discurso que venha dizer que isso é uma medida drástica, uma medida inaceitável que viola os direitos fundamentais e humanos. Violar direitos fundamentais e humanos é ter ações penais que não acabam nunca e que levam, portanto, a essa sensação nacional de impunidade. Um outro ponto fundamental, regras de prescrição razoáveis. Nós temos só aqui no Brasil algo chamado prescrição retroativa. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. É uma regra inadequada que leva com que a maioria das ações penais, ainda que cheguem ao final, elas demoram a chegar ao final, elas sejam fulminadas pela incidência da chamada prescrição. Nós temos que ter instrumentos mais modernos que possam desbaratar o crime organizado e recuperar rapidamente os recursos públicos que são desviados.
E essas iniciativas tocam exatamente nisso. Nós temos dois fatos importantíssimos que precisam virar crime, o enriquecimento ilícito e o Caixa 2, que estão sendo observados em nosso país. Obviamente, se virarem crimes, isso vai se aplicar daqui para frente. Não é possível se pensar, eu já ouvi essa crítica, que qualquer crime que venha a ser tipificado venha incidir sobre os fatos pretéritos ou passados. O nosso ordenamento jurídico não permite que isso ocorra. E, por fim, nós temos que ter modernização de ritos e mecanismos procedimentais para que os processos se encerrem. Afinal de contas, eles foram previstos para se encerrar e não para durar eternamente, como nós vimos hoje em dia. Senhores deputados, o mundo moderno, já chamado por alguns de pós-moderno, trouxe avanços civilizatórios inegáveis, como a tecnologia, a chance de que a gente venha a ter acesso aos mais diversos bens de consumo. Trouxe, por outro lado, o culto exagerado do individualismo, do lucro, da riqueza, o abandono dos ideais coletivos, que para o bem e para o mal moveram a civilização nos séculos passados. É perfeitamente compreensível que no mundo em que se valoriza excessivamente o dinheiro, o individualismo, o sucesso pessoal, a ética, a honestidade, ela passe a ser relativizada. É uma pena que isso ocorra. Em todos os países a corrupção aumentou muito. Ela não é uma questão nacional. A questão nacional é a impunidade. A corrupção, quando ocorre em outros países, ela é reprimida. Ela é devidamente sancionada. Não somos nós apenas que estamos enfrentando um quadro de corrupção crônico. Nós enfrentamos, sim, um quadro de déficit de funcionamento do sistema judicial e é claro que isso agrava a situação da corrupção entre nós. A sociedade brasileira que se mobilizou para arrecadar mais de 2 milhões de assinaturas, olha para esta Casa Legislativa com olhos de esperança renovada, a sensação de que nós podemos ter, a partir do debate democrático feito aqui nesta Casa, esses avanços indispensáveis que possam fazer com que venhamos a dar um salto importantíssimo no enfrentamento à corrupção em nosso país. Faço esses registros, portanto, realçando que não tivemos em momento algum a ideia de trazer propostas concretas, fechadas, que não viessem a ser refletidas aqui nesta Casa. Muito pelo contrário, a nossa ideia foi que o Parlamento viesse a exercer a sua função fundamental de parlamentar, de falar, de debater, de discutir, portanto, de aprimorar essas iniciativas para que o Brasil possa ter, sem dúvida nenhuma, um sistema muito mais efetivo para enfrentar a corrupção. E com esses registros iniciais, deputado Joaquim, deputado Onyx, eu encerro aqui a minha fala.